Olá, good morning. Meu nome é professor Osimar, eu trabalho língua inglesa e nós vamos trabalhar uma aula hoje para o primeiro ano do ensino médio. Então nós vamos continuar a aula passada. Remember guys, nós estávamos falando sobre esportes e nós chegamos à conclusão que o esporte mais popular no Brasil é soccer, isso mesmo. Então hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar esse tema. Aqui estão alguns escritores que nós vamos abordar nesta aula. Então, dando sequência à aula passada, quando nós falamos em soccer nos Estados Unidos e futebol lá na Inglaterra, nós temos um evento que acontece a cada 4 anos e este ano, mais especificamente falando, vai acontecer em novembro. Você lembra qual que é o nome desse evento? Isto. Então, Copa do Mundo. E esse termo em inglês, alguém aqui sabe como que é Copa do Mundo em inglês? Isso mesmo. É World Cup. Então está ali o termo em inglês. Quando nós falamos em Copa do Mundo, este ano ela vai acontecer num país chamado Qatar, que é bem parecido com o nome em português, e nós vamos ver nesta aula um texto referido a isso. Mas antes de darmos sequências nessa aula, eu gostaria de saber qual é a sua visão de mundo sobre este assunto. Por isso eu trouxe para vocês um quiz sobre Copas de Mundo. Então, por favor, pegue o seu caderno e vá anotando aí as respostas que você acha que são corretas de acordo com o quiz. Vamos lá? Ready, everybody? Let's go? Então, vamos lá. A primeira pergunta que está aqui na tela para você ver é: The Soccer World Cup takes place how often? Então, lembra que está perguntando? Isso. Com que frequência acontece a Copa do Mundo? Pode fazer a sua escolha. Ok? Escolheram? Então, vamos lá. A resposta certa é a letra D. Every 4 years. Vamos para a pergunta número 2. Which country both hosted and won the very first World Cup in 1930? Então, lá no início desse campeonato, a cada 4 anos, teve um país que foi o anfitrião e também o campeão deste evento, deste torneio. Pode escolher qual país você acha que foi. Ótimo. Se você escolheu, então vamos lá. Uruguai é o país certo. Pergunta número 3. The original trophy presented to the winners of the World Cup was named after which man, whose idea it was to organize the tournament in the first place? Então é o seguinte, galera. O troféu recebe o nome de alguém. Esse alguém, esta pessoa, teve a ideia de organizar este campeonato. Qual é o nome do troféu? Ok? Escolheram? Então vamos lá. Se você escolheu letra A, Jules Rimet, você acertou a resposta. Pergunta número 4. How many teams took part in the main draw of the 2010 World Cup? Então, neste campeonato de 2010, quantos países, geralmente fica muito próximo desse número, que participou deste torneio? Pode fazer a sua escolha. Ótimo. Se você escolheu letra D, letter D, 32, você acertou a resposta. Vamos para a pergunta number 5. In 1907, the original trophy became the permanent property of which nation after they became the first team to win it 3 times? Então é o seguinte, há uma regra que aquele país que for campeão 3 vezes retém o troféu, fica com ele no seu país. Qual foi o país que conseguiu essa proeza a primeira vez? Pode escolher? Isto, se você escolheu, então, letter A, Brasil, foi o país. Muito bem, vamos para a pergunta number 6. The tournament was hosted exclusively by countries in either Europe or the Americas until 2002, with 2 Asian countries co-hosted the event in that year. Então é o seguinte, até esse ano, os campeonatos eram realizados ou na América ou na Europa, mas nesse ano foi realizado em 2 países da Ásia. Faça a sua escolha. Onde foi? Então, se você escolheu a resposta Japan and South Korea, os 2 países foram o anfitrião deste campeonato. Question number 7. The 2010 tournament in South Africa resulted in the very first triumph for which nation? Então, neste ano, este país foi campeão pela primeira vez. Qual é o país? Isto, letter A, Spain. Vamos lá, number 8. Which country in 1986 became the first nation to host the tournament twice? Então, pela segunda vez, ele recebeu no seu país este campeonato.
Okay, what country is this? Ok, Mexico, letter A, é a resposta certa. Vamos lá, question number 9. What World Cup first occurred when the US played Switzerland and Pontic 1994? Então, nesse campeonato lá nos Estados Unidos, houve alguma coisa diferente. Então, a pergunta aqui é, o que aconteceu neste campeonato? Faça a sua escolha. Ok, então a resposta certa, letter C, first indoor match. Ou seja, o estádio totalmente coberto, foi jogado dentro do estádio. And the last question, a última pergunta, in 1958, Justin Fontaine scored a record 13 goals in one tournament. Which country was he represent? Então, esse homem foi o artilheiro desse campeonato. Qual era o país pelo qual ele jogava? Ok, make your choice. Ótimo, então a resposta certa, letter D, France. Muito bem. Quando os países estão participando da Copa do Mundo, existe uma premiação em dinheiro, é claro, mas também um troféu e uma taça. E o nome desse troféu, certo, é Jules Rimet Trophy, como a gente viu numa pergunta ali no quiz. Então, falando nessa premiação que é o troféu que os países recebem, eu trouxe para vocês um texto sobre esse troféu, como ele é organizado, ok? Como ele foi feito, como foi a ideia. Então nós temos um texto aqui e a primeira coisa que você tem que prestar atenção, a dificuldade de ler ou não em inglês não tem a ver com o tamanho do texto, tá bom? Então para isso nós vamos aplicar aqui algumas regras de interpretação na aula de hoje. Hoje algumas, na próxima aula outras. Então vamos lá. Quando você vai ler um texto, primeiramente, você tem que buscar reconhecer vocabulário no texto, antes mesmo de fazer a leitura do texto, correto? Então vamos lá. Primeira regra, antes da gente ler o texto. Atenção às palavras já conhecidas. Então veja bem, você já está no primeiro ano do ensino médio, então você já tem um vocabulário adquirido. Então eu gostaria que esse texto que está aí na sua mão, você pode usar um highlighter, você pode usar a sua caneta de uma cor diferente, e você vai grifando nesse texto as palavras que você conhece já o significado. E ao mesmo tempo, também veja a regra número 2. Temos as palavras cognatas. Lembra o que é uma palavra cognata? Ok? Cognate words. Ela tem outro nome, tá bom? Transparent words. É o mesmo termo. São palavras escritas, cuja escrita e o significado são parecidos com o português. Então, por favor, mesma coisa. No texto, você vai highlighter, vai marcar, vai colocar aí quais palavras você conhece o significado e aquelas que são parecidas com o português. Estou dando um tempinho aí para você fazer. Ok? Finished? Vamos lá então. Se você olhar o seu texto agora, mais ou menos como o meu aqui, você vai ver que ele está bem destacado. Ainda tem algumas palavras em negrito aqui, que são as palavras talvez novas, mas se você prestar atenção, boa parte do vocabulário, às vezes 60%, 70%, 80% do vocabulário já é conhecido seu. Ou seja, tem algumas palavras novas ainda. Então nós vamos para a terceira regra. A terceira regra é o vocabulário novo. Então o que nós vamos fazer neste momento? Nós vamos voltar para o texto e destacar agora algumas palavras novas. Essa eu gostaria que você escrevesse no caderno, porque a gente vai buscar o significado delas. Então vai lá, faça a sua lista de vocabulário novo aí. E vamos usar o nosso dicionário para procurar essas palavras. Ótimo, terminado? Vamos lá. Então temos aí as palavras que destacamos aí nesse texto com o seu significado. Então, pois bem, sabe, o que nós fizemos? Nós fizemos 3 estratégias. Palavras conhecidas, palavras cognatas e palavras novas. Então agora eu estou pronto para ler o texto. Então veja bem. O que eu quero de vocês agora? Agora sim nós vamos aplicar uma estratégia de leitura para a gente poder entender o texto. E essa estratégia de leitura chama-se skimming. Skimming é uma estratégia onde você vai para o texto, já agora com o vocabulário pronto, e você vai buscar no texto a ideia principal dele. É mais ou menos quando você assiste um filme e você vai contar para alguém sobre este filme. Você não passa 2 horas contando o filme. Você faz o quê? Você faz o skimming desse filme, ou seja, você passa para a pessoa a ideia principal. Então eu vou dar um tempo para vocês agora,
de posse das palavras conhecidas, cognatas, e palavras novas que a gente procurou, você vai fazer a leitura do texto e escrever, ou não precisa escrever não, você vai pensar qual é a ideia principal desse texto. Muito bem? Vai lá, você tem o seu tempo para fazer. Terminou? Finished? Vamos lá então? There we go. Então, nós temos aqui 4 options, são 4 opções para você escolher qual é a ideia principal do texto. Baseado naquilo que você leu agora, eu gostaria que você lesse as 4 opções e fizesse a sua escolha. Muito bem, let's go everybody. Pronto? Escolheram? Então, there we go. Então, se você escolheu a letra C, letter C, é a resposta certa. Então, o nosso texto fala sobre a Copa do Mundo, quando ela foi fundada, quem a fundou, relata sobre o troféu, sobre a construção de uma estátua, a mudança de seu nome e sua permanência no Brasil, que é a Praça Jules Rimet. Ótimo, então nós já temos um bom conhecimento desse texto. Na aula que vem, nós vamos falar sobre uma outra estratégia que chama-se scanning. Eu vou apresentá-la e nós vamos aplicar no mesmo texto, ok? Okay, that's it for today. Thanks to be here. See you next class. Bye-bye.